No meu entendimento, a Americanas está quebrada. Eu teria esperança zero na recuperação da empresa, tá? Por quê? Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, imagina que não tivesse nada desse rolo, ela não tivesse feito nada de errado, não tivesse essa dívida. Já é difícil no varejo ela sobreviver, devido a tudo aquilo que eu falei. Ela não tem uma vantagem competitiva, você não consegue estabelecer uma vantagem competitiva nesse mercado, é muito difícil. Por quê? Porque é commodity, né? O que ela vende, os concorrentes dela vendem, é a mesma marca, vende uma geladeira da Consul, todo mundo vende, vende uma lavadora da Brastemp, todo mundo vende. Então, o que define o preço de uma commodity, né? O que define a compra de uma commodity é o preço. Então, as margens no varejo são sempre muito apertadas. A estrutura de capital dela requer ali um volume alto de capital de giro sempre. Então, o endividamento dessas empresas do varejo são sempre muito altos. Como o endividamento dela está atrelado, obviamente, como tudo, à taxa de juros, a gente está num ciclo de taxa de juros alta. O endividamento dela é impactado. E pelo outro lado, da geração de caixa operacional, geração de receita, ou seja, vendas, ela também é afetada, porque quando a taxa de juros está alta, a intenção da política monetária é reduzir a atividade econômica. Reduziu a atividade econômica, ela vai vender menos, até porque com a taxa de juros alta, o crédito fica mais caro também. Então, você ia parcelar uma geladeira em 10 vezes, você pode até parcelar hoje, mas vai ficar muito mais caro e isso vai reduzir o volume de vendas. Então, ela gerando menos caixa operacional, aquele risco financeiro dela cada vez aumenta mais, porque a sua estrutura, eu expliquei lá no primeiro vídeo, né, a sua estrutura de capital está ali, digamos, próximo do que seria a estrutura ótima, tem uma proporção de capital terceiro que pressiona o caixa, gera uma pressão sobre a capacidade de gerar caixa da empresa. Se aquilo estiver muito próximo da estrutura ótima, está muito apertado, caiu a capacidade de gerar caixa operacional pelo cenário econômico, ela naturalmente está desenquadrada da estrutura ótima de capital e vai ter que pagar muito mais juros. Isso se não tivesse acontecido nada. Agora você imagina com esse cenário. Então, a Americanas já ia vender menos, vai vender quase nada, porque os fornecedores bloquearam também as vendas para Americanas, já que ela está devendo todo mundo. Então, você como fornecedor não quer correr o risco de não receber, você simplesmente para de fornecer. E parece que ela parou já, inclusive, de pagar os fornecedores, né? De quinta para cá. Muitos fornecedores não estão recebendo. Então, obviamente, ela não vai ter mais produtos para vender. Você, como cliente, vai preferir comprar em outro lugar. Pode estar com medo também de não receber a sua mercadoria. Então, é um cenário que eu diria, pelo meu ponto de vista, a chance da Americanas não quebrar é zero. Ela vai quebrar. Como eu disse, em condições normais de temperatura e pressão, o varejo já sofre muito, né? Alavancagem operacional alta, necessidade de capital de giro alta, muito exposta aí ao cenário econômico, ao ciclo da taxa de juros. Está tudo contra o varejo sempre. E agora, a Americanas com esse problema, todos os credores aí querendo enforcar e receber a sua dívida. Ela entrou em recuperação judicial, muito dificilmente ela vai sair dessa situação. Então, infelizmente, né? Infelizmente essas coisas acontecem. Espero que os responsáveis paguem por isso. Obviamente isso foi uma fraude contábil, já está mais do que, apesar de ninguém ter os dados, está mais do que evidente que é uma fraude contábil. Então, que os culpados, né, por isso aí paguem, porque tem muita gente que é prejudicada com isso, né? Até para o próprio mercado é interessante que isso não fique por isso mesmo, né? Até para desestimular as empresas que fazem isso a não fazerem.